Bom, gente, essa aula ela vai ser um pouco incomum porque eu coloquei um lembretezinho aqui, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que tem aqui em cima, mas antes eu queria lembrar por onde a gente passou. Primeiro a gente falou um pouco do mercado de drone, depois legislação, planejamento e execução. Ontem a gente falou sobre processamento de imagens de drone e hoje a gente vai falar sobre a entrega de produtos e algumas coisas dentro do ArcGIS e QGIS. Eu estava pensando esses últimos dias, né, antes da gente ter ideia de promover essa semana e falei assim, poxa, tem uma quantidade de alunos nossos que vão conhecer algumas aplicações um pouco a mais, tal, de um curso que a gente tem chamado Tópicos Avançados em Drone. E alguns outros nossos alunos não vão ter contato inicialmente com isso, né? Mas aí a gente decidiu, colocar uma boa parte desse conteúdo num outro curso que nós temos chamado Drone e Gel. E como nenhum dos nossos alunos ainda tiveram contato, vocês vão ser as primeiras pessoas que vão ter contato com algumas das coisas que eu vou falar aqui para vocês. Então isso é inédito, né? Então mais uma coisa inédita nessa semana. Isso vem acontecendo porque o que nós vemos é uma abertura muito grande de oportunidades e de possibilidades, não só do uso do equipamento, né? Não só do uso do drone, mas de algumas aplicações que a gente vem tendo no mercado. E com a quantidade de pessoas que a gente tem da área de meio ambiente, isso vai ser muito necessário, tanto por pessoas que são advindas da parte de agronomia, pessoas que trabalham com agricultura de precisão, pessoal do meio ambiente em si, mas também para algumas aplicações serem pensadas para áreas que em teoria não tem nada a ver, em teoria, né, mapeamento geológico, por exemplo, mas que podem se beneficiar de algumas análises que são realizadas teoricamente e inicialmente para fins ambientais, tá? Então, sem demorar muito mais, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Depois a gente vai bater um papinho. Isso não vai ser uma aula de ArcGIS, tampouco não será uma aula de QGIS, mas eu vou mostrar as possibilidades dentro dos softwares. De maneira bem rápida vocês vão ver, mas eu queria muito que vocês prestassem atenção nessa aula do início ao fim, tá bom? Bom, a primeira coisa, eu gostaria de mostrar para vocês um processamento, né, que vai entrar em um dos nossos cursos. E, né, mais uma vez, antes dos nossos alunos, vocês vão ter acesso, pelo menos visualizar algumas coisas, antes que eles mesmos tenham acesso a isso. E muita gente se pergunta quais os produtos que podem ser gerados a partir dessas imagens, né? A partir de imagens de drone, o que é que a gente pode fazer e quais os mercados que a gente consegue atingir. Bom, são inúmeros. Inúmeros com inúmeras ferramentas dentro dos nossos cursos mais fundamentais, até os mais avançados. A gente trata do mercado em si, mas eu resolvi falar um pouquinho sobre uma aplicação que vem crescendo bastante no mercado, principalmente no mercado meio ambiente, chamada índice VARI, né? Existem algumas pessoas que conhecem os índices NDVI, Tessellate Cap, SAVI e outros tipos de índices que tem por aí. Mas além do índice de vegetação, esses outros índices também, o índice resistente à atmosfera na região do visível, né, por acrônimo chamado de VARI, também pode auxiliar na obtenção de informações sobre a saúde da vegetação. O VARI ele foi projetado e testado para funcionar em sensores RGB, né, é um cálculo baseado em um algoritmo específico.
sendo uma medida de o quão verde é uma imagem. Mas se o quão verde é uma imagem, existem algumas informações a mais que podem ser retiradas e podem ser tratadas com toda certeza. E podem virar polylines, polígonos, pontos, em diversos outros programas que podem fazer algumas análises. Já pensou nisso? Porque muita gente fala assim, mas só o quão verde, né? O VAR ele não vai substituir. Quem diz isso está extremamente errado ou está querendo enganar algumas pessoas. Ele não substitui o sensor infravermelho próximo, né, o Near Infrared, mas dentro daquilo que é possível e dentro de alguns testes que já foram realizados há alguns anos, essas imagens RGB, com o algoritmo VAR aplicado, permitem detectar áreas de estresse de culturas em um campo, por exemplo. O índice de resistência atmosférica visível, mais uma vez, o VAR, ele foi projetado para enfatizar a vegetação na parte visível do espectro, atenuando as diferenças de iluminação e os efeitos atmosféricos. E é ideal, claro, mais uma vez, para sensores RGB ou coloridos, né? Bom, depois de ter gerado diversas informações, como é que a gente pode gerar informações sobre o verde, sobre essas zonas, como é que a gente pode quantificar, enfim, como a gente pode fazer? Existe uma ferramentazinha aqui no Agisoft chamado Set Raster Transform. Ok? Bom, aqui para mim já está pronto, mas quem tiver imagens, inclusive a imagem de ontem pode servir muito para isso aqui. Quem tiver imagem pode vir aqui e adicionar. A matemática é bem simples. A obtenção de uma informação baseada em VAR, ela tem por padrão a subtração da banda verde menos a banda vermelha, e isso vai ser dividido pela adição da zona verde mais a zona vermelha menos o que a gente tem a imagem em azul, tá? Isso convertido para o que a gente tem naturalmente, né? Vai ser B2, que vai ser a green, menos B1, que vai ser aqui dividido, né? Abre parênteses, B2 mais B1 menos B3. Show! Depois que a gente faz isso aqui, normalmente a gente aplica e o de vocês, teoricamente, não vai ficar assim de vez, tá? Vai acontecer uma mágica dessa não. Depois disso, vocês vão vir aqui em Palette, vão clicar nessa informação aqui, Update, ele vai fazer o update do seu histograma aqui, coloca em automático e aí vão ter aqui já 5 informações nessa ramp color, né? Nesses dados que a gente tem aqui. Bom, como ela tem 5, a gente vai ter que classificar do 0, que teoricamente não vai ser verde, né? Pode ser solo, pode ser rocha, pode ser um monte de coisa aí. Pode ser casa, enfim, pode ser um monte de coisa. E ela vai até o 1. Então, quanto mais próximo de 1, mais verde. E aí essa variação do vermelho para o amarelo normalmente vai ser estrada, vai ser rocha, vai ser alguns afloramentos, tem um monte de coisas que pode ser. Inclusive, entre o amarelo e o verde, a gente já viu, já testou para mapeamento de fratura dentro da geologia. Isso é interessantíssimo. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui no final, antes da gente acabar essa parte da aula. E aí, depois que faz isso, vocês vão aplicar, né? Ele vai estar aplicado, assim como está no meu, e vão dar OK. Para que a gente possa visualizar um pouquinho, olha só. Vou voltar aqui, né? Dei esse zoom. Vou tirar esse transform que vocês vão ver essas informações aqui. Estão vendo? Vou colocar Enable Transform.
e aí todas as informações foram mapeadas conforme a gente está conseguindo ver aqui. Bom, e aí o que é que a gente pode fazer, galera? Como a intenção, vamos supor que a intenção é identificar áreas mais verdes, menos verdes, áreas que está, como eu falei para vocês, ah, mais saudáveis ou não em relação à vegetação, enfim. Existem inúmeras aplicações que vocês, muito mais do que eu, podem e são capacitados para fazer essas análises, etc. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente pode salvar esse ortomosaico, exportar esse ortomosaico para dentro da nossa pasta. Eu já fiz isso aqui, tá? Então, DEM, orto e vari. Exportei primeiro o vari. Volto aqui no Raster Calculator. Tiro esse Enable Transform e exporto a minha imagem. E também posso exportar o meu modelo digital de elevação, certo? Show de bola. Depois eu posso vir aqui no ArcGIS, no ArcMap, e abrir essa informação. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma opçãozinha aqui que eu não vou trabalhar, porque não é o objetivo, mas no Arc2Box a gente tem uma informaçãozinha que é Conversion Tools from Raster. E aí eu posso, por exemplo, transformar o meu raster em polígonos. Isso é muito legal. Porque as áreas maiores que estão mapeadas vão ser transformadas em polígonos que eu posso, por exemplo, calcular o perímetro. Posso fazer alguns cálculos de áreas posteriormente a isso que são interessantíssimos. Para quem já é nosso aluno, sabe que a gente tem uma transformação baseada em clusterização, né? A gente usa o IsoCluster para, ao invés de mapear isso aqui, a gente mapear... não, esse aqui não, peraí. Ao invés de mapear isso aqui, imaginar essa área. Mas que pode e naturalmente deve ser utilizado para mapear isso aqui. E o IsoCluster, ele retorna algumas outras opções que podem ser selecionadas, podem ser agrupadas e podem ser transformadas também no raster to polígono. E aí eu vou ter área, perímetro e outras grandes informações a partir daquilo que vocês têm por trabalho. Posso ter abertura, se isso aqui fosse uma plantação, especificamente eu tenho abertura. Eu posso calcular áreas que estão desmatadas. Eu posso calcular, por exemplo, a recomposição de áreas e realizar alguns cálculos multitemporais ou multiparâmetros, enfim, gente, as possibilidades são enormes, isso com certeza vai daquilo que vocês trabalham. Eu não estou aqui para falar aquilo que vocês podem fazer, só das possibilidades, e os insights que vão ter são vocês a partir do uso da ferramenta. Depois disso, naturalmente, vocês podem salvar isso, né, em um mapa específico, deixar bonitinho. Salvar a mesma visualização, por exemplo, dessa análise que foi feita por vocês e gerar um produto que é um produto. Se a gente for pensar em uma análise ambiental, ela pode variar de 2 a 18, 20, 40, 60, 100 mil reais. Isso é muito relativo. Isso vai depender de onde você está no mercado, o que você já fez, o que você não fez também, para quem você trabalha ou se você trabalha para você, e das possibilidades que você tem a oferecer ao mercado. Isso é uma grande oportunidade, isso é uma grande possibilidade. Além disso, né, tanto o ArcGIS quanto com o QGIS a gente pode compor essas informações, tanto do RGB quanto do VARI, e trazer outras informações aqui para dentro, gerar um hillshade, gerar alguns modelos que podem vir posteriormente para os mapas que são gerados e podem ser transformados em análises juntos com alguns relatórios e com algumas possibilidades que vocês têm.
Eu não tenho muita coisa para dizer aqui, porque muitas dessas informações realmente vão para os nossos alunos. E como vocês são os primeiros a receber, vão receber algumas informações sem a transformação, sem alguns cálculos, o que é normal. Eu só queria mostrar para vocês aqui as possibilidades. No QGIS, no ArcGIS, a saída em mapa, a composição, vocês podem realizar alguns cálculos, esses cálculos podem estar aqui no mapa, podem estar descritos, podem compor relatórios, podem compor análises, podem compor pesquisas que são realizadas por pessoas, tanto na academia quanto fora da academia, naturalmente, né? Por fim dessa parte, né, eu gostaria de mostrar a vocês outra análise que a gente está fazendo. Olha só, presta atenção. Essa é uma análise que a gente está fazendo, a gente ainda está compondo ela, mas olha que interessante. É um afloramento em que a gente consegue mapear, por exemplo, a partir da clusterização, as áreas onde a gente tem uma grande quantidade de fraturas e podemos determinar também áreas de afloramento. Claro, não podemos determinar tudo, principalmente se houver cobertura vegetal, porque não é um sensor, a gente não consegue ultrapassar a copa, né, das árvores com um drone, mas é uma bela oportunidade de mapeamento até automático da grande maioria das coisas que podem ser feitas ao invés de manual, automaticamente a partir dessa análise aqui. E aí a gente consegue ver aqui, ó, isso, né, a gente chama, essas informações a gente chama de DN. Para quem nunca teve acesso a esse tipo de informação, eu vou mostrar aqui. Esse Identify do ArcMap, ele vai te indicar um Red, Green, Blue. Por exemplo, esse aqui é 2551412. Esse aqui é totalmente diferente, estão vendo? E ele varia aqui dentro. Só que existe um padrão para esse tipo de cor, assim como existe um padrão para esse tipo de cor. Esse daqui, por exemplo, está do lado desse, mas é totalmente diferente. 25513.5, 255.130.2. E há uma variação. Então esse é o digital number que é tão importante nessas análises feitas a partir de imagens no campo do visível. Para que vocês tenham uma ideia do quanto isso é excepcional, até uns 5 anos atrás, a grande maioria das pessoas, né, sem um pouco de imaginação, né, nem um pouco, dizia-se que o uso de imagens RGB só serviriam mesmo para mostrar onde era uma região e somente para compor um mapa de localização. Mas hoje, a grande maioria das análises que a gente tem, fora as multispectrais, hiperespectrais, o NDVI, que o custo é muito menor considerado com hiper e multispectral, são realizadas com sensores RGB. Inclusive, médios e grandes produtores utilizam o VARI para verificar essa questão do quão verde, da saúde da vegetação, a partir daquilo que o VARI consegue determinar. Por quê? Eles conseguem fazer isso muito mais rápido, eles conseguem fazer isso constantemente, diferente de contratar uma empresa para fazer o NDVI todas as vezes que eles têm que fazer. Não é por falta de dinheiro também. Eles poderiam ter uma equipe ali, mas se existe a possibilidade da entrega de uma informação muito importante também, assim como o NDVI naturalmente, mas se existe a possibilidade de entrega de uma informação como essa, com um valor agregado um pouco menor que o NDVI, há uma probabilidade de estudos multitemporais com um maior agregado de informação muito maior. E aí eu estou falando de médios e grandes, mas imagina para pequenos produtores. Imagina um mercado que estava até certo momento tão esquecido, que era esquecido, e que agora pode fazer uso dessas informações. Basicamente é isso. A gente vai conversar um pouquinho agora
cara a cara, vamos dizer assim, né? E eu vou dar alguns avisos, principalmente para amanhã. Amanhã vai ser um dia muito especial. A gente vai ter uma live. O nosso conteúdo vai ser em live. Vai ser às 19 horas e eu gostaria muito que cada um de vocês participassem, porque vai ser muito bacana mesmo. Beleza? Então, vou para ali, vamos conversar um pouquinho e depois os avisos finais para a aula de amanhã, que vai ser muito show de bola. Um abraço. Bom, galera, viemos aqui agora só para terminar, tá? Algumas pessoas podem estar se perguntando por que a gente não colocou as imagens, não disponibilizou algumas coisas para que vocês pudessem aplicar vocês mesmos naquilo que vocês fazem. Bom, primeiro, algumas pessoas com certeza não vão ter os softwares. Muita gente entra para algumas turmas, em algumas imersões nossas, sem conhecer um pouco de drone, e a intenção é mostrar as grandes possibilidades, tanto na geração quanto na saída dos dados. Em segundo lugar, antes de chegar nesse ponto, a grande maioria das pessoas, se não todas as pessoas, precisam passar por um processo, né? Você precisa saber o que é um sistema de coordenadas, você precisa saber onde vai se encaixar algumas informações no planejamento, precisa saber um pouco mais de legislação, precisa gerar a programação de voo, executar, e todo esse procedimento é necessário até que você chegue até a produção desse produto final que a gente acabou de ver aqui. A intenção é mostrar, a intenção é que vocês tenham acesso, que vocês vejam, que tenham mais informações, e para isso também, aqui embaixo no vídeo, eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai disponibilizar para vocês, duas publicações que falam um pouco sobre essa aplicação, como é que se desenvolveu, para algumas pessoas que têm mais curiosidade acerca disso. A Iracema me pediu para lembrar vocês de uma coisa, lembrar não, né? Pedir para vocês, por favor, a gente fez tem um linkzinho que a Iracema vai passar para vocês hoje ou amanhã, que lá vocês vão colocar algumas informações daquilo que vocês estão achando do conteúdo que está sendo postado, o que poderia melhorar, se vocês estão gostando, está sendo positivo. Lembrando que isso não é um conteúdo extremamente técnico, porque dentro das horas que a gente tem para passar isso para vocês, a gente não consegue. Lembrem que isso é uma semana, mas a gente quer saber a opinião de vocês, quer saber se isso está colaborando, se isso está abrindo os olhos de vocês para algumas coisas, também para que nós possamos produzir mais conteúdos. Principalmente, fala aquilo que de repente é legal para vocês, para que vocês saibam, para que vocês tenham contato, conteúdo que de repente colabore até mais do que esse que a gente está colocando aqui, dentro da sua profissão, e lá vai ter um espaço para vocês colocarem a profissão de vocês, e com certeza colocando as informações, informando para a gente, falando o que vocês gostariam de ver um pouco mais, a gente vai colocar oportunamente vários conteúdos sobre, tá bom? Alguns alunos com certeza estão acessando esse material. Para vocês do Tópicos Avançados em Drone, vocês vão ter acesso irrestrito a muitos materiais. Para vocês do Drone Gel, vocês vão ter acesso a algumas análises ou alguma análise que a gente vai colocar. Isso vai ser muito legal porque vai produzir mais coisas, vai produzir mais dúvidas, e a gente vai bater um papo, ter algumas conversas, tanto lá dentro do nosso grupo de alunos, quanto pessoalmente para aquelas pessoas que me procuram, para que a gente consiga bater uma bolinha, beleza? Para você que ainda não é aluno, aproveita esse conteúdo, pensa bem, rumina bem esse conteúdo que vem sendo construído desde o início da semana. São conteúdos que são como esse, que embora não tenha um contato tão direto para a produção, é um conteúdo que é inédito para a grande maioria dos nossos alunos, a não ser os que são mentorados mesmo, não estão em nenhum curso específico.
não é inédito, mas para os demais, até o tópicos avançados em drone é algo inédito sim, tá? Começa a ruminar esse conteúdo aí, começa a imaginar aquilo que você poderia fazer com ele, fala com a gente lá no link que a Iracema vai passar para vocês. Hoje, se eu não me engano, hoje ou amanhã. E aí, coloca lá aquilo que é interessante. Pô, eu gosto disso, gosto daquilo, queria saber um pouco mais sobre isso, legislação, qual drone comprar, aplicação na minha área, seja agricultura de precisão, seja na parte de topografia, geologia, meio ambiente, enfim, na parte de mineração e por aí vai, beleza? Então, façam isso. Por favor, preencham esses dados, isso é muito importante para a gente e para vocês também, porque a gente está produzindo esse conteúdo, por exemplo, baseado em muitas solicitações de alunos e não alunos nossos. Então, com muita solicitação de dados, de amostragem, de possibilidades ou não dentro de softwares, ou como fazer isso no mercado, como é que eu transformo esse conhecimento técnico em conhecimento de mercado, é que a gente veio aqui para essa semana, que é uma semana de vídeos inéditos, isso não existe em lugar nenhum dos nossos cursos, só existe para vocês, só vocês que estão tendo acesso, alguns alunos estão tendo acesso porque entraram também, né, a gente permitiu, mas volta lá não, desculpa, preenche lá, coloca as informações de vocês, fala um pouco pra gente o que vocês estão achando e amanhã a gente vai ter o nosso último conteúdo dessa semana e vai ser um conteúdo bastante especial porque vai ser uma live às 7 horas da noite e a gente espera cada um de vocês, eu espero cada um de vocês, alunos e não alunos, para que a gente possa bater um bom papo, para que a gente possa falar mais sobre drone, mais sobre mercado, mais como isso pode ser potencializado e como vocês podem crescer exponencialmente nesse mercado de drone, tá bom? Então valeu!